Oi, gente! Voltando aqui, né, nesse desafio de 24 conteúdos em vídeos em 2024. Ah, desse desafio agora, aqui em fevereiro, com o propósito desse conteúdo é realmente colocar em prática ali todos os meus objetivos que eu lancei ano passado, esse ano, e te ajudar também a dar forma aos seus objetivos, aqueles que você lançou lá no ano passado, que lançou agora. E de novo, se você ainda não colocou no papelzinho, se você não colocou no celular, não colocou não colocou ali num quadro dos sonhos, começa, sabe, dá imagem aos seus objetivos e você vai ver o quão surpreendente eles se tornarão reais. É claro que você não vai colocar de escrever e ficar imaginando ali que você já escreveu e ok. Mas toda vez que você olhar para os seus objetivos, você vai ter a necessidade, você vai lembrar o porquê que você os lançou, né? E aí mesmo que venha o cansaço, venha aquilo outro, você também vai lembrar que precisa concretizar, vai buscar ferramentas, né? Assim como você achou essa ferramenta do papel, do post-it, no celular, a minha estratégia praticada é ter um grupo só para mim, onde eu coloco materiais, onde eu coloco os objetivos, onde eu faço uma agenda nesse grupo só eu e eu consigo ali também me organizar. Além de ter o meu quadro dos sonhos, que em breve eu vou até mostrar aqui para vocês. Quando eu iniciei esses vídeos aqui em fevereiro, eu estava reiniciando o meu quadro dos sonhos, né? Reiniciando, porque assim, iniciando na verdade em 2024, né? Tirando ali coisas que eu ainda não tinha tirado de 2023 e começando 2024. Agora esse quadro já está bem completo. E por quê? Porque eu fui fazendo aqui e fui lembrando, fui olhando e fui preenchendo. Então a mesma coisa é você, sabe? Quando você vai olhando, quando alguém te fala, quando alguém tá ali contigo, é mais fácil. E eu tô contigo nessa aqui, porque é muito legal quando a gente tem uma rede de apoio, quando tem pessoas que lembram você, que não fica ali, ah, mas você não fez de novo, ah, pra que você tá fazendo? Você sempre põe, não faz nada, então é diferente disso, não é para isso que eu estou aqui. Eu já fui uma pessoa que vencia a procrastinação, a maior parte da procrastinação na minha vida, porque assim, uma das coisas que eu aprendi nessas construções de vida, nesse estudo absolutamente focado para entender a procrastinação e me liberar da procrastinação, é que a procrastinar, a gente vai procrastinar sempre, né? Sempre, de algum jeito ou de outro. O problema é que quando a gente faz mais, procrastina mais em tudo do que a gente realiza, que aí nos deixa fora de uma produtividade e aí vira uma questão já de doença, preguiça, porque preguiça também, querendo ou não tem, acredito que não tem um diagnóstico para isso. Mas se a gente for observar preguiça, talvez uma pessoa com falta de vontade extrema e começa quando a pessoa aceita dar o primeiro passo, né? É muita coisa quando se fala disso, mas o procrastinador, ele não é necessariamente apenas uma pessoa preguiçosa, é também, mas tem outros graus. E quando a gente dá imagem ali para os nossos sonhos, eles acontecem. Bom, eu vim fazer esse vídeo aqui porque no outro eu acabei me empolgando bastante quando eu falei ali da trajetória do empreendedor, dos desafios que nós encontramos na carreira de gestora, que foi meus desafios também, dos vazios que a gente passa e que basicamente está dizendo o quê? Encontre seu rumo de vida. Ouça você, busque o seu propósito, invista em você, sabe? Para mim foi muito assim. Então, e isso foi mais favorável, e isso começou a ser favorável para mim quando eu realmente olhei para o tempo, comecei a olhar o tempo como esse grande recurso, como o recurso mais indispensável da vida, né? No preço do amanhã, traz ali tempo como moeda financeira, né? Moeda de troca. E isso é muito importante porque dinheiro é uma das nossas maiores dores. Porém, o tempo, ele é vida, né? Além do dinheiro, é vida.
Se você está vivo, não tem dinheiro, você tem as possibilidades de construir. Mas se você morreu, se a pessoa morreu, não vai construir mais nada, né, gente? Ficou a história, outros vão construir e ótimo. Mas e beleza, ótimo não, beleza. Mas isso quer dizer o quê? Que enquanto você tem vida, você pode se refazer, né? Pode se refazer. E aqui eu vou sobre essa questão do tempo. Uma das coisas que aconteceu comigo, eu posso dizer que eu ganhei confiança, que eu mudei minha realidade. Quando eu fiz isso lá, esse olhar direcionado mesmo, eu fiz em 2020 ou 2019, não lembro direito agora, quando eu fiz a minha primeira mentoria de gerenciamento de tempo. E daí para cá eu não parei mais de estudar, então eu vim estudar procrastinação, eu vim estudar proatividade também, claro, mas muito produtividade. E para minha sorte eu descobri que tipo de pessoa procrastinadora eu era, que tipo de pessoa produtiva eu era, que era produtiva sim, mas eu era mais autoconsumista e muito mais ocupada do que produtiva. Que é, né, estar ocupado não é ser produtivo, não é ser produtiva, mas ser produtivo é viver, sabe? É uma vida muito mais leve e isso a gente faz direitinho quando a gente olha realmente essa questão do tempo. Como eu falei num vídeo anterior, eu fui, né, domingo aqui, a pessoa chegou para mim e falou, nossa, mas todo mundo quer falar disso agora, parece que a gente não sabe mais viver, e é aquilo, não que você não saiba, mas talvez você talvez você nunca soube de verdade, você sabe sim, senão não estava aqui, mas você está desperdiçando muitas vezes muito mais do que você poderia estar aproveitando. E quando eu ouvi a frase, nossa, que eu tava ali atordoada, né? Fui atrás dessa moça, dessa minha mentora, que é minha amiga, por outras questões, porque eu queria uma dica sobre o mercado pet, algo que eu queria, porque eu sei que eles tinham trabalhado na área, e eu me deparei com isso. E quando ela me falou assim, nossa, mas você pode organizar, ter tempo para tudo, você vai organizar tudo e vai respirar do jeitinho que você quer. E eu falei, como faz isso? Né? E ela, vem cá que eu te ensino. Isso foi a Kátia Vargem, gratidão. E dali para cá, dei aquele primeiro passo. E hoje, gente, eu realmente, eu sou muito cuidadosa com essa questão do meu tempo, com a questão do tempo do outro, né? Minhas mentorias, o período é de 1h30. E da minha parte eu conseguiria entregar em 1h30, mas às vezes a pessoa vem para a mentoria com tanta dor, com tanta construção, com tanto tijolinho ali, né? Tanto tanto pedregulho, que você fala, puxa, né? E aí acaba estendendo um pouco mais, bastante às vezes, e é necessário, porque é um tempo que a pessoa precisa ser ouvida, é um tempo que eu posso me dispor para ouvir a pessoa, e não só ouvir, né? Porque ficar ouvindo e não dá estratégia não vale. Assim como também, não adianta só falar, se você não aplica as estratégias, você não vai ter resultado. E ainda vai perder outro recurso, que é o recurso do dinheiro. Perde o recurso mais importante, que é tempo, e perde o recurso do dinheiro que você pagou pela mentoria e não obteve resultado. Olha, isso não tem acontecido, porque assim, é o que eu coloco assim mesmo, as pessoas que vêm são pessoas muito interessadas e que estão crescendo, mas houve casos que o quê? Tem que demitir a pessoa, falar, olha, não vou continuar, você não se comprometeu, não é seu momento, você não vai ter resultado, então vamos parar por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade, né? Porque isso também é você valorizar o momento do outro também, que não deixa ser momento tempo. Daqui a pouco passa, não tem mais esse tempo. Mas o que eu quero dizer aqui, gente, nessa época, quando eu tratei essa questão de cuidar do meu tempo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi cuidar da minha saúde, né? Eu estava, não fazia atividade física, não porque era pandemia e as academias estavam fechadas, não, era porque não era importante. Só que a pandemia apoiou também para eu engordar mais. Então eu engordei bastante, não tenho coragem de mostrar as fotos aqui ainda, né? Mas uma hora eu mostro também. Eu engordei bastante, eu tava comendo de qualquer jeito. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar nesse programa de reeducação alimentar, de
de autocuidado, vamos falar assim. Feito isso, eu tive tantos resultados na minha vida e aí eu encontrei tempo para fazer atividade física, eu encontrei tempo na rua, porque não tinha academia na época, voltei a correr na rua e era maravilhoso, não tinha ninguém, corria até de máscara, né? Depois eu peguei a bicicleta, comecei a ir pedalar, ir mais longe, mais longe, mais longe, voltei para patins, alimentação, assim, tirei tanta coisa que eu achava que ia morrer se eu tirasse, e na verdade comecei a viver mais sem elas, né? Então, assim, isso foi por quê? Porque eu cuidei do meu tempo. Comecei a ter mais disposição nos meus planejamentos, a entender que o fato de eu ter um emprego ali, eu mesmo estando trabalhando em casa, eu não tinha que ficar consumida ali o tempo todo. Comecei a gerir melhor meu trabalho de home office, coisas que eu poderia começar antes de todo mundo, eu começava, e enquanto todo mundo estava ali na loucura, que eu não precisava estar, eu não estava, né? Comecei a brincar mais com a minha filha, dar atenção para ela na hora das aulas dela, que também era em casa. Ou seja, e nesse inteirinho, durante tudo isso, foi quando eu estava criando o meu negócio pet, estava fazendo tudo isso e construindo isso aqui, trazendo esse conhecimento organizado. Porque quando a gente faz, é um poder, né? Hoje eu tenho o poder de chegar aqui e falar isso para você, porque eu fiz, eu apliquei, eu realizei, apliquei na minha própria vida. E junto com isso, eu fui planejando, eu fui monitorando, que é outro ponto que a gente vai conversar bastante aqui. Então, quando você começa uma ação e você vê o resultado, você monitora aquilo ali, você fala, né? Foi como eu vi. Falei, gente, eu queria ter uma renda extra, mas isso aqui não é uma renda extra que eu estou fazendo, é um negócio. E se isso é um negócio, eu não posso mais desistir, né? Eu não posso desistir agora, principalmente porque eu não tenho dinheiro, que era a maior dor no momento, né? E é uma das grandes dores para empreender. As pessoas desistem muito fácil porque não têm o dinheiro. E o que acontece? O dinheiro que eu tinha, que era o que vinha do CLT, né? Era a minha única, era uma das... Já tinha mais uma fonte de renda, que era produto de multinível que eu vendia, que também é uma forma de empreender. Mas eu não tô falando de... Bom, não vou entrar nesse detalhe. Tô falando de um multinível de produtos que não é o que todo mundo faz também. E tem muita coisa boa acontecendo. É uma forma de empreender também. Marketing de rede é ótimo, mas também precisa de um estudo para isso. E naquele período, o dinheiro que eu tinha ali, então eu estava investindo, e o que eu fiz? Fui investir em estudo. Fui me formar palestrante, porque eu acreditava que fazendo palestra eu ia poder divulgar na minha empresa. Divulgar a minha empresa para o mercado e, bum, tudo ia acontecer, né, através das palestras. Me vi que não foi bem assim, né? Porém, quando eu estava ali estudando nas palestras, estudando para ser palestrante, me formando palestrante, me titulando palestrante, disparou um gatilho que eu era treinadora dentro das empresas, né? E uma ótima treinadora de vendas, de resultados, de qualidade de atendimento. Já fiz parte de um setor de qualidade, já fui uma pessoa do setor de qualidade dentro da empresa, de empresas. E eu falei, eu posso construir meus próprios treinamentos com a minha experiência, sendo palestrante, e vender minhas próprias palestras. E aí eu fui ver que nesse período eu ainda falava palestra, mas eu fui ver e falei, caramba, não é palestra. Eu gosto de treinar, eu gosto de ser treinadora, gosto de palestrar também. Mas assim, o treinamento, ele já traz um conhecimento aplicado ali. Não importa o tamanho do público, o aproveitamento é melhor, né? E a palestra ela é mais informativa, já deixando aqui a deixa para você que está aí se formando um palestrante, uma palestrante, fazer essa diferença, porque eu tive essa dificuldade de entender o que era treinamento e o que era palestra. Hoje eu sei, na prática eu sei, e também começou ali com a teoria, né? Tudo começa com a teoria, mas valida na prática. Então, o que acontece? Eu não podia deixar o meu negócio para trás, eu investi nessa parte e vim estudando, fui fazendo aqui e ali, e depois a coisa fluiu a ponto de, em 2000, e lógico, não estudei só treinamento, só estudei só palestra, não estudei só a questão de entender a procrastinação e liberar minha vida da procrastinação.
Depois disso, eu investi muito na questão sobre produtividade e vim estudando muito forte, né? E aplicando também. Então a vida passou a ser mais leve. Isso me trouxe confiança. Quando isso começou mesmo com gerenciamento de tempo. Quando eu pude entender que eu, das 6 da manhã, por exemplo, não vou falar porque eu acordo cedo, né? Não é, talvez não seja o seu caso. Das 6 da manhã até as 8 da manhã, o que eu faço? E aí é onde a gente olha no automático, deixando aqui uma dica de como você já começa a sair do automático e dar visibilidade para o seu tempo, de como você o aproveita. Pega um certo horário, digamos, das 6 da manhã até as 8, o que você faz? E como eu estava em home office, eu fazia uma maratona nesse período, porque era das 6 às 8 até começar a me preparar para começar a trabalhar. E fui fazendo outras coisas e outras coisas. E aí, quando eu comecei a medir o tempo, né? Medir o tempo, realmente comecei a ter mais espaço dentro dele. Parou aquele sufoco de fazer tudo ao mesmo tempo, de abraçar tudo, de dizer sim para todo mundo. E eu fui começando a observar que realmente o tempo é vida e o tempo é o maior recurso. E quando o tempo está organizado, a gente traz muitas outras coisas, principalmente o dinheiro. Então, com o tempo organizado, a gente atrai o dinheiro, a gente faz o dinheiro, sabe? E nesse período, então assim, o que acontece? Hoje, em 2023, lá no dia 30 de novembro, eu acredito que foi quando eu mandei a carta pedindo para que eu fosse demitida, foi assim que aconteceu, né? O que aconteceu? Depois que eu mandei, falei, puxa, foi e agora eu tenho que ir. Vim para 2023 apenas empreender. E aquele medo que eu tinha lá em 2015, que não era para mim, que né, não tinha capacidade suficiente, já estava bem menor, mas não estava 100% de confiança e não acredito que nunca tenha. O que eu estou dizendo aqui é para você que já está com 50%, 60% preparado, se joga fora do ninho, sabe? Se ajeita durante o voo, não espera ficar tudo perfeito, porque assim, você vai, em breve você pode até ouvir mentores que falou isso pra mim, vai rapaz, você fez, você tá bem, vai, mas eu não ia, porque eu estava esperando a coisa ficar perfeita, mas o perfeito realmente foi eu perceber que eu não ia fazer se eu não saísse. Até ouvi de um colega de trabalho, porque o meu ambiente de trabalho era bem bacana, e ele disse, Joélia, se você, eu não, meu, as coisas tá tão bem, assim, bem construída, tô vendo que tá fazendo efeito, mas se você não sair daqui, esse negócio vai ficar obsoleto. Você não vai conseguir, mas é um bom amigo mesmo, sabe? Um bom colega de trabalho. E já estava acontecendo muitas coisas dentro da empresa. E aí, depois, falei, quer saber? Mandei a carta e falei, agora o vou, né? Aí demorou para sair minha demissão, né? E tudo mais. Mas assim, saiu. E eu vim muito aqui mais falar para vocês, que é o que eu falo assim, tem que fazer sentido para mim, senão eu não compartilho, né? É que assim, tem uma palestra que eu trabalho sobre estatísticas de empreendedores. No Brasil, mais de 50%, eu não lembro a porcentagem exata aqui agora, mas no Brasil, a maioria dos empreendedores quebram no primeiro ano, não passa do primeiro ano. E para mim, isso foi uma crescente, assim, gente, gigante, porque eu passei do primeiro ano, né? Eu passei 2023 e eu falei, eu não volto atrás, não posso mais comprometer minhas sagradas horas trabalhando todos os dias do mês para receber um valor específico em um único dia do mês. E assim, eu já sabia vender, eu já não tinha mais aquela crença limitante da venda. Eu já entendia o dinheiro, então também não tinha aquela crença limitante de que dinheiro não é importante, né? Mas tinha outras questões aqui para tratar. Mas eu fui tratando durante o percurso, já tratei tudo, tá fácil? Claro que não. Mas assim, eu sei que se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa, eu construo qualquer coisa. Eu só não posso desistir, eu só não posso mais ficar no mesmo lugar. E como o que fez mais diferença para mim foi o tempo, é isso que eu tô trazendo aqui com você. E assim, gente, então, peço a você assim que
Se esse vídeo aqui fez diferença, você quer saber mais, me chama aqui no WhatsApp, deixei o WhatsApp aqui nas minhas descrições, me chama no WhatsApp, porque eu vou compartilhar contigo uma análise de tempo. Assim como na mentoria eu trago assim análise do modelo financeiro, análise do modelo da busca do propósito, eu também tenho uma análise de como você está usando o seu tempo, de como da distribuição do seu tempo e onde você vai olhar ali, você vai tirar a parte que está tendo mais desperdício e vai poder se concentrar naquele miolinho menor, né? No miolinho menor é onde você vai ter seu maior aproveitamento, né? Sabe aquela frase? O seu medo, seu maior medo pode te pagar o seu maior cheque. Assim como o seu foco mais direcionado para o menor vai te trazer o maior ganho, sabe? E, gente, de verdade, até deixando aqui, quem é o menor nesse caso? O menor nesse caso do tempo que a gente olha, as coisas que a gente menos faz, são as coisas que a gente gosta, né? É uma ferramenta muito simplesinha, mas que traz um resultado, assim, grandioso quando você olha, porque, assim, é aquilo, é imagem, é escrita, né? Então, quando você olha, você fala, poxa, tudo isso aqui, eu tô fazendo isso, naturalmente você sente a necessidade de mudar. Então, me chama no WhatsApp, eu vou te mandar essa ferramenta, descrevendo lá como fazer também, que já está pronta, só o passo a passo de como você vai aplicar na sua vida, mas também, se você desejar, né, e a gente tiver uma possibilidade, vamos marcar um diálogo, marcar assim uma consultoria que seja de 1 hora e depois, quem sabe, até partimos para uma mentoria e você sai dessas travinhas aí, sabe? Sai das travas e começa a seguir uma linha reta e encontrando muito mais propósito, vivendo muito melhor, obtendo bons resultados, fazendo tudo que você pode com tudo que você tem. Não importa como está o seu tempo hoje. Vou te garanto que seu tempo é o suficiente para tudo que você para tudo que você faz. O tempo que você tem hoje, se você tem saúde e se você tem saúde, o seu tempo é o suficiente para realizar tudo que você deseja. Tá bom? Então, gente, vamos encerrando por aqui, né? Eu vou até fazer uma confissão aqui, que esse vídeo ficou um pouquinho conturbado, eu tava com um preparo para outras questões e nesse momento, assim, ultrapassou o horário, foi ficando mais tarde, aí teve chamada aqui, parei o vídeo já com alguns minutos começado, outros movimentos que atrapalharam, mas isso é o que? Vida real, né? Não pare, siga em frente, faça o melhor que você pode com tudo que você tem. Um forte abraço e até breve.